A transformação do lobisomem. Hoje trataremos de um assunto delicado quando o tema é lobisomem. Trataremos da transformação de homens em lobisomens, uma criatura resultante que possui características de homens e de lobos. Digo que é delicado, porque é um assunto que está em aberto. Por enquanto, lobisomens não passam de lenda e folclore. A maioria das pessoas argumenta que lobisomens não existem, devido à impossibilidade da transformação. É algo inconcebível, a ciência não pode confirmar. Não é estranho para essas mesmas pessoas acreditarem em teoria da evolução, onde uma espécie gerou outras. Não é estranho para essas pessoas acreditar na teoria do Big Bang, onde uma mega explosão gerou galáxias, planetas e a Terra, nosso planeta, que possui um ecossistema exuberante e cheio de vida. Não são estranhos para essas pessoas os ETs, porque Hollywood, NASA e a grande mídia divulgam abertamente. Nenhuma dessas outras teorias que citei foram comprovadas cientificamente, mas foram aceitas pela sociedade e fazem parte até do currículo escolar. Não levaremos em conta grandes transformações físicas evidentes, como a metamorfose, que resulta na borboleta, e a fecundação do espermatozoide, gerando o embrião e por consequência o ser humano. Não queremos comparações nesse sentido e sermos chamados de hereges, portanto abordaremos outros pontos. Desmistificaremos a transformação de homem em lobisomem, levando em conta alguns aspectos que são história, fenômenos físicos e químicos, atividades sobrenaturais, maldições e por fim espaço-tempo. Nós, do canal Lua Cheia de Mistérios, temos certeza de que depois de você assistir esse curto vídeo, terá outra visão sobre a possibilidade da transformação e consequentemente da existência de lobisomens. Começaremos pela história, mas não trataremos da origem do lobisomem, porque cada civilização tem a sua lenda. Trataremos dos acontecimentos históricos. Estaremos falando de uma maneira de enxergar o mundo e de lidar com ele. Transcende a racionalidade científica atual. O irreal não nos cabe aqui, até porque as representações formadas sobre a licantropia são cunhadas a partir do real, daquilo que foi vivido e experimentado. Afirmar que uma crença é racional é falar sobre a maneira como ela se sustenta em relação a outras crenças. É dizer que existem alguns discursos verdadeiros e outros falsos. Temos que entender que a linguagem que foi usada para sua construção não é mais importante do que os valores do que é ou não aceitável. Primeiro aspecto, a história. Na Idade Média, a história nos conta que contra lobisomens foram movidas caçadas com ou sem recompensas, indivíduos foram expulsos de suas aldeias e pessoas foram julgadas e sentenciadas pelo crime de licantropia. Homens metamorfoseados em lobos foram vistos, e sobre eles, foram escritos diversos documentos. A transformação era tão temida e causava tanto alvoroço, que até na Idade Moderna se viu a necessidade de escrever acerca do assunto, seja para negá-la ou afirmá-la. A licantropia era uma realidade e a linguagem a representava. Afirmar a impossibilidade dessa crença, por não corresponder aos preceitos lógicos e a testes racionais, é uma forma errônea de encarar os comportamentos daqueles que partilham de uma mesma ideia. Existem verdades que fogem à lógica. Em um mundo onde a licantropia era constantemente falada por eclesiásticos e médicos, é um tanto equivocado pensar que os indivíduos do período não a vissem como uma realidade. Segundo aspecto,
Fenômenos físicos e químicos. Trataremos sobre aspectos importantes da química, não especificamente sobre fenômenos químicos, porque estes ocorrem quando há alteração da natureza da matéria, isto é, da sua composição, quando novas substâncias são originadas. Não é o nosso caso, pois os elementos biogênicos, como os átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, enxofre e fósforo, participam com um total de 99% da massa da maioria das células. Portanto, homem, lobo e lobisomem teriam a mesma composição. Outro aspecto interessante é o fato de que todos os seres vivos têm a água como principal constituinte. Mais de 70% da nossa massa corporal corresponde a esse solvente, seja planta ou animal. Um aspecto importante da química é identificar as transformações sofridas pelas substâncias. Tais transformações da matéria são chamadas de fenômenos, e não precisam ser fatos extremamente impressionantes. Em química, trata-se apenas de qualquer mudança que ocorra com a matéria. Considere, por exemplo, que amassemos uma lata de alumínio. Esse é um fenômeno, pois a aparência, tamanho e formato da lata foram modificados. Entretanto, a sua constituição continua sendo a mesma, ou seja, continua sendo formada por uma liga de alumínio. Nesse caso, temos, portanto, um fenômeno físico, que pode ser definido da seguinte forma: fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gere alteração em sua natureza, isto é, na sua composição. As mudanças de estado físico são aquelas que estudamos na escola, que são condensação, solidificação, fusão, sublimação e vaporização por ebulição ou evaporação. Destaco que em algumas delas, a pressão e a temperatura são as responsáveis pela transformação. Terceiro aspecto: atividades sobrenaturais. Vou contar algo que aconteceu comigo quando eu era pequeno, cerca de 7 ou 8 anos. Certa vez, eu e minha mãe fizemos uma visita a uma tia minha que residia numa cidade do interior. Prefiro não falar nem o nome dela e nem o nome da cidade. Ela tinha uma empregada que participava de casa de religião. Ela era uma das expoentes naquela casa. Não pudemos recusar o convite, já que minha tia estava comprometida de levá-la até aquela casa de religião e nós éramos visita inesperada. Minha tia pediu que acompanhássemos elas, e assim fizemos. Pela minha idade, isso aconteceu entre 1977 e 1978. Era um lugar que tinha no centro, algo como uma quadra de futebol de salão, toda em parquet. A empregada da minha tia era uma moça bonita, bem afeiçoada, olhos azuis e cabelos encaracolados. Ela entrou naquela quadra acompanhada de outras pessoas, começou a rodopiar sobre o seu eixo e depois estava tão inclinada para os lados, que naturalmente, não teria como não cair. Eu estava com dó dela, porque pensava que a qualquer momento ela se esborracharia no chão. O que aconteceu no minuto seguinte, nunca saiu da minha memória. Ela ficou de pé normalmente, levantou a cabeça, seus olhos eram totalmente pretos, falava com uma voz demoníaca, enfiou uma espada no braço que atravessou outro lado, não saiu uma gota de sangue sequer, bebeu 3 garrafas de cachaça e fez um chafariz com aquela cachaça. Eu fiquei me perguntando: onde foram os lindos olhos azuis dela?
Como ela não caiu no chão rodopiando com o corpo quase esticado? Como conseguiu ficar de pé novamente? Por que quando atravessou seu braço com uma espada, não saiu nenhuma gota de sangue? Como ela pôde tomar 3 litros de cachaça de uma só vez e regurgitar fazendo um chafariz? A resposta é simples, algo sobrenatural ocorreu ali. Quarto aspecto, maldição. Para não utilizar outras fontes, vou utilizar uma fonte que a maioria das pessoas do mundo ocidental aceita como sendo a palavra de Deus, inclusive eu. É sobre o rei Nabucodonosor. Está escrito no livro do profeta Daniel no capítulo 4, dos versículos 29 ao 34. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Ouçam bem o que está escrito. Até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. E percebi que o meu entendimento tinha voltado. Perceberam a transformação física e a falta de entendimento? Para mim, a maior transformação foi a do caráter do rei. Foi a questão dele entender que sem o Deus Criador, ele não era nada. Mas é inegável o que a palavra fala sobre a transformação física dele. Quinto aspecto, tempo e espaço. Parece-me que até aqui, ficou claro que uma transformação não é nenhum absurdo no nosso mundo real. Talvez o que não encaixe para nós ainda, seja a velocidade com que ela acontece. Podemos então visitar a teoria da relatividade de Albert Einstein, onde a velocidade distorce o tempo. A questão que deixo para vocês que estão assistindo o vídeo é: e se a transformação acontecer numa velocidade sobrenatural? Apesar de ser uma mudança brusca visualmente, ela é totalmente ordenada. Energia, matéria e velocidade, resultando numa transformação sem falhas. O que vocês acham dessa linha de raciocínio? Comentem à vontade e até o próximo vídeo.